então as nossas Bíblias em Colossenses, na carta aos Colossenses. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 20. E a palavra do Senhor diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ficamos por aqui na palavra do Senhor. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. O Dário diz que mais daqui um bocadinho então. Eu tenho um pequeno pensamento, quero partilhar com os irmãos acerca do versículo 19, e eu vou lê-lo outra vez, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Muito rapidamente, a palavra aqui plenitude, e nós vimos que no versículo anterior nós vimos o que o Senhor nós vimos preeminência nele, nós vimos ele sendo a cabeça do corpo da Igreja, sendo o princípio e o primogênito entre os mortos. Nós vemos estas características todas agregadas ao Senhor Jesus Cristo. E agora vemos o Senhor onde existe toda a plenitude nele. Plenitude, há vários significados, mas um dos significados que para mim marca-me é completo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, tudo nele é completo. Ou seja, vimos que ele é o primeiro, vimos que ele é o máximo, e agora vemos que ele é completo. Não existe mais nada que possa ser agregado ao Senhor Jesus Cristo para que a coisa seja completa. Não precisamos de ir buscar mais nada em qualquer lado, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso foco tem que ser nele, porque é nele que existe a plenitude. Ele é a plenitude. E quando isso acontece, nós temos esse gozo também. E eu, muito rapidamente, nós vemos que esta plenitude no Senhor dá-nos abundância. E nós podemos ler em Efésios, muito rapidamente, na carta aos Efésios, no capítulo 13 e no versículo
na carta aos Efésios 3, 19. E a palavra do Senhor diz-nos assim, o 18, vou ler a partir do 18. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é a plenitude, mas se nós de facto estivermos concentrados e se nós podermos compreender de facto aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós temos a certeza absoluta de que podemos tirar gozo desta mesma plenitude que o Senhor Jesus Cristo tem. Quando Ele nos diz que nós, se nós percebermos estas verdades e se nós estivermos focados nisto, nós ficamos cheios da sua plenitude. Mais à frente nós vemos ainda, na mesma carta aos Efésios, no versículo 1, e no capítulo 1 e no versículo 23, o Senhor diz-nos assim, a partir do 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, nós vemos que é o Senhor que preenche a Igreja, o corpo que é a Igreja, que somos nós, onde é constituído por vários membros, é este mesmo corpo em que o Senhor Jesus Cristo cuida, em que Ele trata, em que Ele faz-nos encher, em que Ele faz com que, de facto, nós possamos agir de acordo com a sua vontade, se estivermos focados e se estivermos nele. Essa é a chave, é estarmos nele. Então nas nossas vidas vai ser cumprido aquilo que o Senhor planeou para a sua Igreja, porque somos todos nós temos uma função. Então é mesmo essa função que o Senhor quer que nós possamos exercê-la na prática, não só nós sabermos estas verdades, mas temos que exercer isto na prática, e o Senhor cumpre isso, porque Ele diz-nos na sua palavra que isso acontece, e nós podemos ler outra vez quando ele nos diz isso, que o seu corpo, que é o seu corpo, quando Ele diz que sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, o Senhor é completo, não precisamos de buscar mais nada em mais lado nenhum, não precisamos de tentar procurar na sabedoria humana aquilo que o Senhor nos quer dar de bandeja, que não sejamos, que não queiramos complicar aquilo que o Senhor simplifica na sua palavra. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos perceber, de facto, estas várias características e este poder enorme que o Senhor Jesus Cristo tem. Houve um dia alguém que dizia que o homem, que tudo aquilo que foi criado, toda a terra em si, toda a criação, fazia com que o homem atingisse o auge, se de facto o homem tivesse a sabedoria correta. Alguém um dia disse isso. É assim, o homem nunca vai conseguir por si só atingir seja aquilo que for. Não consegue, porque ficou minado com o pecado. O homem, ao ficar minado com o pecado, toda a natureza em si padeceu. E mesmo assim, pela graça do nosso Deus, o Senhor, nós conseguimos atingir essa plenitude, mas no Senhor Jesus Cristo. Nunca fora dele. Nunca baseado, seja naquilo que for, mas sempre no Senhor Jesus Cristo. De facto, Deus criou as coisas para que pudéssemos usufruir delas e se calhar atingíssemos essa plenitude. Mas fomos contaminados pelo pecado. E o Senhor providenciou algo que restaurasse o homem e que pudéssemos viver outra vez e conseguir perceber esta verdade. E isso foi o Senhor Jesus Cristo fez. Então, possamos estar concentrados naquilo que é o mais importante, que é o Senhor, focados nele
e podemos tirar gozo disso, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. E nós podemos ler aqui na carta aos Efésios várias passagens que nos dão indicações para isso. Que o Senhor nos ajude. Eu não sei, Dário, se já tens o nosso irmão Alberto pronto. Então vamos passar então ao estudo através do nosso irmão Alberto. Depois algum irmão que queira dizer alguma coisa. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Louva ao Senhor pela vida de cada irmão. Desculpa avançar um pouco o estudo no verso 19 de Colossenses capítulo 1, mas faz parte de todo um contexto que estamos estudando. A pergunta para nossa reflexão, nosso breve pensamento, é a seguinte: você precisa de sabedoria para enfrentar e tomar decisões num mundo tão aflitivo, cheio de adversidades como o nosso? Todos nós precisamos. Você precisa de forças para continuar e perseverar na fé? E outra, necessitas de amor, de compreensão, de aceitação, para que as pessoas entendam a sua posição também. Esta carta de Colossenses, no capítulo 19, no verso 19, no primeiro capítulo, nós vamos entender que o texto fala da perfeita divindade de Jesus Cristo e vai mais além. Fala que ele criou e sustenta todo o universo, pelo qual exerce toda a autoridade e poder. Agora, a falsa ciência, filosofia que se infiltrava na igreja em Colossos, assim como hoje em dia, ensinos falsos que cada vez mais pretendem roubar a autoridade e o poder de Cristo e principalmente criar uma ilusão à fé das pessoas. Estes gnósticos, esta falsa ciência, ensinava que toda a plenitude, todo o poder, toda a autoridade de Deus era diluída, dividida entre agentes, emanações, forças angelicais, administrando e dividindo e compartilhando as coisas no mundo. Assim, estes seres intermediários poderiam ajudar os fracos, ajudar aqueles que precisavam de um pouco mais de entendimento das coisas de Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas estão recorrendo a outros intermediários, seja lá uma religião, seja um padroeiro, um santo, ou alguém que se intitula um guru, um iluminado. Mas aqui o texto vai nos ensinar, no verso 19 de Colossenses 1, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Queremos destacar aqui o ensino do apóstolo Paulo, que Deus se agradou em fazer em Cristo que habitasse, ou outra versão, residisse, toda a plenitude. O que queremos destacar aqui é a palavra habitasse ou residir, diferente de uma morada. Eu posso fazer uma morada na China, nos Estados Unidos, e depois voltar ao lugar onde eu resido. Residência é um lugar permanente, algo onde eu tenho raízes profundas. E essa residência, esta palavra que Paulo escolheu, diz muito e é significativa. Não consiste de algo não natural, mas sim de algo que faz parte permanente e da essência do próprio Senhor Jesus. Plenitude é a palavra pleroma que os falsos mestres estavam usando e que Paulo agora faz o uso apropriado deste termo, querendo mostrar toda a autoridade e poder do próprio Senhor Jesus, e que Deus se agradou até mesmo na encarnação do Deus homem, e nele habitasse toda a autoridade e poder. Devemos observar que tudo isso, o que é essencial ao Filho, é seu, e não por consentimento, e muito menos por um conselho divino, que a partir de dado momento, nele habitasse toda a plenitude de Deus.
Talvez estes falsos mestres infiltrados na igreja ensinavam que Cristo tinha uma boa porção desta plenitude e por algum momento dentro do tempo pôde fazer milagres, demonstrar poderes e demais situações sobrenaturais. O que Paulo está corrigindo e mostrando é que Cristo era o próprio Deus encarnado. E mais ainda tem todo o poder e toda a autoridade, quer seja nos céus, quer seja também na terra. Uma vez que ele é o próprio Deus, Jesus então poderia fazer algo que nenhum homem jamais poderia fazer: reconciliar o pecador com o Deus Santo. É isso que nós vamos ver nos versículos que seguem. Para terminar, já mencionamos, ensinamos, mostramos que esse texto fala da perfeita divindade de Jesus Cristo, pelo qual ele criou e sustenta todas as coisas. Portanto, devemos caminhar, não por vista, buscando isto ou aquilo que nos ajude a viver, mas devemos caminhar por fé, sabendo que em Cristo Jesus vamos encontrar toda a graça necessária para vivermos. E foi ele mesmo que disse que sem mim nada podeis fazer. E que o Senhor nos dê força. Amém. Ok. Vamos então continuar na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19. E agora vamos atentar para um aspecto muito importante. Nós temos estado a ver aqui no capítulo 1 da carta aos Colossenses, e isto nunca é demais referir, temos estado a ver como o Paulo, e acabamos de ouvir o nosso irmão Alberto dizer, exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo e coloca-a no sítio que ele deve estar. O nosso irmão Nando, no princípio, falou também da plenitude que nele habitava, e como o nosso irmão Alberto disse, a plenitude residia. Ele não teve espasmos de algumas características divinas, mas ele era divino plenamente. Esse assunto vai ser depois reforçado no capítulo 2. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para nós vermos como, de facto, o Senhor Jesus Cristo era completo, como disse o Nando há bocado. Ele era completo. Foi isso que tu disseste, não foi? Completo. E se ele é completo, não lhe falta nada. E só há uma pessoa que não lhe falta nada. É Deus. Só há um ser no universo que tem tudo. É Deus. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é mesmo muito importante. E acho que chegou o ponto de se referir o seguinte. Nós estamos a ver o apóstolo Paulo estar de alguma forma, para não dizer de todas as formas, a mostrar a glória que o Senhor Jesus Cristo tem. Ele está a mostrar a glória que ele tem. Sabem que a glória da pessoa do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento estava velada nas palavras do Velho Testamento. Nós vemos lá a glória dele, mas ela está velada nas palavras, está escondida, não está exposta, não está revelada com clareza. E também está, a glória dele também está velada nos tipos ou figuras que nós temos no Velho Testamento acerca dele. A verdade da Trindade no Velho Testamento falta-me o termo, a palavra adequada, mais exata, mas a Trindade no Velho Testamento é, por assim dizer, insinuada, é depreendida, é inferida em muitas declarações. Mas a verdade é que as coisas não estão absolutamente assim claras. Não me descompreendam. Se há alguém que tem convicções profundas acerca da verdade da Trindade no Velho Testamento, sou eu, e tenho falado muito acerca disso. Mas o que eu quero dizer é que as coisas não estão assim claras, estão veladas. De alguma forma estão veladas. E isto explica porque é que os judeus, que só creem no Velho Testamento,
só veem um Deus, pessoa única. Porque eles não conseguem distinguir o Filho, o Senhor Jesus Cristo. E por isso eles são defensores de Deus como sendo uma pessoa única, e quando lhes falamos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, eles sentem-se ofendidos. Mas há uma razão para eles estarem nesses termos e estarem nesse estágio de entendimento. Porque, de facto, a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a glória da pessoa do Senhor Jesus Cristo estava velada no Velho Testamento, em palavras e em tipos. É verdade, por exemplo, que o Salmo 40, versículo 7, e nós podemos lê-lo, o Salmo 40 e versículo 7, vamos ler o que é que lemos no Salmo 40. É verdade que no Salmo 40 e no versículo 7, nós lemos: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. É verdade. É verdade que lemos, no rolo do livro está escrito de mim. O problema para os judeus é: quem é este mim? Ora, nós sabemos hoje, pela revelação das Escrituras na carta aos Hebreus, que no princípio do livro está escrito de mim, que é assim que está lá citado na carta aos Hebreus. Nós sabemos que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Mas na altura, quando eles liam isto, eles não sabiam quem era este mim. A quem é que se referia este mim? Nós hoje não temos dúvidas que se refere ao Senhor Jesus Cristo. E por isso temos aqui um exemplo típico de como as palavras velavam a glória do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. E é muito importante vermos isto. Porquê? Porque nós vamos avançando no tempo e quando chegamos ao tempo em que o Senhor Jesus Cristo vem à Terra, no seu ministério terreno, e isto é muito importante, a glória da sua pessoa também não é plenamente revelada. Aliás, a carne do Senhor Jesus Cristo velava a sua glória. E nós sabemos muito bem como isto é tão verdade. O próprio Evangelho de João mostra-nos que, e a carta aos Hebreus mostra-nos como, particularmente a carta aos Hebreus, mostra-nos como a sua carne é chamada um véu, e nós sabemos que na Bíblia os véus cobrem glórias, e como a carne do Senhor Jesus Cristo, como véu que era, estava a velar, estava a cobrir a glória, a sua glória admirável. E estamos a falar de quando o Senhor Jesus Cristo vem à Terra, quando Ele nasce e desenvolve o seu ministério na Terra. Nós sabemos como Ele sofreu humilhação. Nós sabemos como Ele, desde o nascimento dele até à morte, foi humilhado profundamente. Nós sabemos o que foi Ele estar num estábulo quando entra neste mundo. E isto não nos revela a glória dele. Nós sabemos o que é Ele ter fome. Nós sabemos o que é Ele ter sede. Nós sabemos o que foi Marta repreendê-lo. Nós sabemos o que foi Pedro negá-lo. Nós sabemos o que foi Judas traí-lo. A sua divindade estava velada na sua humanidade. O apóstolo Paulo, e nós já lá vamos, e eu já lá vou, diz que nós agora não conhecemos Cristo segundo a carne. Tomem atenção que isto é muito importante. Aliás, eu quero aqui fazer um parênteses, porque nesta descrição fabulosa que o apóstolo faz aqui no capítulo 1 da Carta aos Colossenses, acerca da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo e da sua glória, vocês vão de se lembrar que na Carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo anterior, àquilo em que nós nos encontramos, nós estamos no versículo 19, mas onde se lembrar que no versículo 18, nós falamos que ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, e depois o primogênito dentre os mortos. Houve um pormenor que nós não falamos aqui,
dele como primogênito entre os mortos, e eu tive a ocasião de chamar a atenção para o facto que primogênito é um título honorífico de exaltação. Sabe o que é que nós lemos no livro do Apocalipse acerca dele, da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Para vocês poderem perceber o que é isto, de ele ser o primogênito dentre os mortos e, portanto, ter o título tão exaltado e tão supremo. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro do Apocalipse, no versículo 17, que ele tem a chave da morte. Ele tem a chave da morte, ninguém mais tem. Tem a chave da morte, lemos lá, e do inferno. Vendo, portanto, a posição única dele. É mais do que ser o primeiro a ressuscitar, entre aqueles que ressuscitam para nunca mais morrerem. É mais do que tudo isso. É mais do que ele tem o poder para dar a vida e tem o poder para tornar a tomá-la. Ele tem a chave da morte. Mas dizia eu, o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, e nós daqui a um bocado já vamos lá ver, convém a gente ver, que ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, nós já não o conhecemos deste modo. Mesmo na ressurreição, a sua glória estava velada. Não nos podemos esquecer que ele ainda tinha o corpo da sua carne, a velar a glória dele. De outra forma, Maria Madalena nunca pensaria que estava a falar com o hortelão, com o jardineiro, junto ao sepulcro. A glória dele, depois de ressuscitar, continuava velada. De outra forma, os dois discípulos que iam a caminho de Emaús jamais poderiam pensar que ele era um peregrino como outros que tinham ido a Jerusalém. A sua glória estava velada. A maior manifestação da sua glória quando ele estava na terra, creio eu, e não devo estar enganado, e vocês provavelmente pensarão o mesmo, terá sido no Monte da Transfiguração. Quando ele chamou Pedro, Tiago e João, subiu, levou-os ao monte e transfigurou-se diante deles. Provavelmente, quase de certeza absoluta, e eu não estou a ver outro episódio na vida do Senhor Jesus Cristo na Terra em que ele tivesse revelado a sua glória como revelou ali. E sabem o que é que nós lemos acerca disso? E convém que a gente leia em Mateus, no capítulo 17, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós temos aqui a descrição do que aconteceu então, e nós lemos assim, versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Estão a ver bem? A maior manifestação da glória dele enquanto ele esteve aqui na terra foi quando ele no Monte da Transfiguração se transfigurou e o seu rosto, como lemos aqui na passagem, resplandeceu como o sol. Então ele sobe à glória. Ascendeu ao céu. E no céu, glorificado como ele está, ele apareceu a Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Como é que ele aparece? Sim, como é que o Senhor Jesus Cristo, que nós já não conhecemos agora segundo a carne, ainda que o tivéssemos conhecido segundo a carne, diz Paulo, como é que Paulo vê o Senhor Jesus Cristo? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Isto é muito importante. Isto é mais importante que aquilo que vocês possam imaginar. E é muito importante que tenhamos convicções profundas a este respeito. Capítulo 26 e no versículo 13 nós lemos assim. Ao meio-dia, ó rei. Olha, ó rei, não era de noite.
Era quando o sol estava a pique mesmo, quando a luminosidade é maior. Porque se a luminosidade fosse ofusca, se fosse no crepúsculo ou no opúsculo, se fosse no pôr do sol ou enquanto o sol nascia, aquilo que eu vi poderia, de facto, revelar-se em contraste. O contraste seria maior. Mas não, eu quero vos falar daquilo que eu vi quando estava o sol a pique, ao meio-dia. Ao meio-dia vi no caminho, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. O máximo da glória visível do Senhor Jesus Cristo quando estava na terra era o seu rosto, resplandeceu como o sol. Mas como o apóstolo Paulo vê o Senhor Jesus Cristo, foi o seu rosto, foi aquela luz que ele viu que era o Senhor Jesus Cristo, excedia, não era como o sol, excedia o resplendor do sol. E isto mostra-nos a glória que ele tem, que ele agora manifesta, que ele agora revela, e da qual o apóstolo Paulo fala. Mais ninguém fala desta glória, a não ser o apóstolo Paulo. E é isto que eu quero chamar a vossa atenção, para nós vermos com clareza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, vamos ler a passagem. É uma passagem que deve ser bem fixa por nós, porque a passagem diz assim. O apóstolo Paulo escreve e diz, parece que muitos não tomam atenção àquilo que ele diz. É pena, deviam tomar mais atenção àquilo que ele diz, porque ele diz coisas muito importantes. E o versículo 16 diz assim, assim que daqui por diante, isto é importante a gente pesar cada frase que ele diz, cada palavra. Daqui por diante. Até aqui era de uma maneira, mas daqui por diante isto muda. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Este é o tal versículo que eu dizia há bocado. Fixem, segundo aos Coríntios 5, versículo 16. Já não o conhecemos deste modo. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, e particularmente na carta aos Colossenses, apresenta a glória do Senhor Jesus Cristo como mais ninguém. Mais ninguém. Não há ninguém na Bíblia que apresente a glória do Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Paulo apresenta. E isto eu quero que vocês vejam com muita clareza. Aqui em Colossenses, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, e Paulo apresenta o Senhor Jesus Cristo como cabeça de toda a criação. E cabeça de toda a criação, não vejam isto como a criação do mundo material, apenas. Quando ele diz que ele é cabeça de toda a criação, e lá temos que nós revisitar, porque é para nós percebermos aquilo que estamos a falar, e ele fala nisso no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação no versículo 15, porque nele foram criadas todas as coisas, ele é o cabeça de toda a criação, criou todas as coisas que há nos céus e na terra, notem bem agora, não é só o mundo material, visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Os versículos 15 e 16 desta passagem mostram que ele é o sustentador de tudo. Tudo é sustentado por ele. O versículo diz assim, versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, ou são sustentadas por ele. Cabeça do corpo. Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades. Cabeça do corpo, Senhor da morte. E agora, toda a plenitude nele.
E ele vai andando e vai continuando a falar da glória do nosso Salvador, do nosso Senhor. E chega ao capítulo 1 e ao versículo... É melhor que lermos para trás. Versículo 24. Regozijo-me no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. E ele agora está a falar daquilo que ninguém sabia, daquilo que não estava revelado, daquilo que estava velado. Do mistério, que esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais, seus santos, nós aqui esta noite, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. As riquezas. Não é a glória. Estas riquezas da glória. Esta luz que excede o resplendor do sol. É só ele que fala nisto. Deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E por isso é que ele mais abaixo, no capítulo 2 e no versículo 3, ele diz que nele estão escondidos todos os tesouros. Ele encerra em si todos os tesouros. Todos os tesouros estão encerrados em si. Todos os tesouros. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Versículo 3 do capítulo 2. E por isso é que ele depois, e nós vamos ter a ocasião de analisar isto, no mesmo capítulo 2, nos versículos 16 e 18, ele diz: ninguém vos julgue. Ninguém vos domine. Ninguém vos desvie. O alvo é este. Este é o plano. Este é o mistério. Esta é a glória das riquezas deste mistério. Sabem porquê que eu estou a dizer isto? Primeiro porque está cá. Mas há uma outra razão. Eu estou a dizer isto porque há muitos que são desonestos. Alguns são mesmo desonestos. De Bíblia na mão. Que nos acusam a nós de diminuirmos a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós diminuímos a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós que falamos do ministério distinto, único, singular do apóstolo Paulo. Alguns chamam-nos paulistas. Alguns dizem que seguimos Paulo, que adoramos Paulo, que sei lá, que exaltamos Paulo. Não. Nós fazemos o que Paulo fez. Ele dizia que magnificava o seu ministério. O que nós magnificamos não é a sua pessoa, mas o seu ministério. Porque o seu ministério magnifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo como mais nada, nem mais ninguém. E por isso é uma injustiça dizerem que nós diminuímos a pessoa do Senhor Jesus Cristo porque damos muita ênfase a Paulo. Queridos irmãos, exatamente porque as pessoas não dão a ênfase a Paulo que deviam dar, estão a diminuir elas sim a glória do Senhor Jesus Cristo e apenas veem um Cristo segundo a carne, um Cristo cuja glória apenas é comparável à glória do sol e não são capazes de ver a glória que excede o resplendor do sol e que só Paulo fala acerca disso. Quem não reconhece o apostolado de Paulo é que diminui a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como as coisas mudam, não é? Aparentemente parece que nós que exaltamos o apostolado de Paulo, diminuímos a glória do Senhor Jesus Cristo, quando é exatamente o contrário. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, e agora deixar-me fazer este parênteses que eu tenho que fazer. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo não foram aqueles que disse quando Ele estava na terra. Isto é o problema de muito ensinador da Bíblia que pensa que é universitário na Bíblia, mas tem que ir para a escola primária da Bíblia.
E muita gente esquece que o Senhor Jesus Cristo, depois de subir à glória, voltou a falar. E as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo são aquelas que ele proferiu de glória. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo não foram as palavras que ele disse quando estava na terra, durante os 40 dias que seguiram à sua ressurreição, e que teve grandes conversas com os seus 12 discípulos ou apóstolos, e lhes deu a chamada grande comissão. Essas não são as últimas palavras. Essa não é a grande comissão. Essa é uma comissão. Porque a grande comissão deu-nos o Senhor Jesus Cristo, da glória a nós que somos igreja. Esta é que é a grande comissão, que é ignorada, que está neste capítulo 5 e versículo 16, 17 e 18, exatamente a passagem que diz: já não conhecemos Cristo segundo a carne, mas alguns ainda estão em Cristo segundo a carne, e estão a seguir Cristo segundo a carne, mas incoerentemente, porque não obedecem ao que ele mandou fazer quando ele estava segundo a carne, mesmo na própria comissão, na chamada grande comissão, ele mandou fazer coisas que eles não fazem, que eles não obedecem. E são incoerentes. Nem se percebem disso. Mas, deixai-me dizer que as últimas palavras, e na passagem que eu queria dizer, já que eu toquei nela, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e por causa da nossa grande comissão, a nossa grande comissão no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, esta que é a grande comissão, nós lemos no versículo 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esta que é a grande comissão, um ministério que Ele nos deu, chamado o Ministério da Reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele pôs em nós a mensagem da reconciliação. Entendam a palavra da reconciliação como a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esta é a mensagem. É isto que temos que pregar. A mensagem que temos que pregar é a mensagem da reconciliação. É o Evangelho da reconciliação. Dizia eu há bocado que as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo não são as que Ele proferiu quando estava na terra. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo foi as que Ele proferiu depois de estar na glória. E onde é que elas estão? Estão nas epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas quem é que disse que as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo são as epístolas de Paulo? É Paulo que diz. É Paulo que diz. Cá temos mais um exemplo do que o que parece não é. E na bocada vos apresentei um exemplo do que o que parece não é. O que é que parece? Parece que nós, ao exaltarmos o ministério de Paulo, diminuímos a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando não é. É exatamente o contrário. Ao exaltarmos o ministério de Paulo, ou o apostolado de Paulo, estamos a exaltar a glória do Senhor Jesus Cristo como mais ninguém pode fazer. Nós vamos ver uma passagem na primeira carta a Timóteo. Eu estou quase a terminar, mas tenho que falar nisto, porque isto tem que ser falado na altura certa e na relação certa, porque senão as pessoas não percebem. Normalmente, aqueles até que nos atacam acerca de, dizendo, vocês só falam de Paulo. É pá, cuidado lá com Paulo. Olha, o próprio Paulo sabe o que ele diz. E então citam esta passagem, como para nos atacar e dizer assim, estamos errados. Vamos ler a passagem. Aparentemente, de facto, até parece que eles têm razão. Mas é só aparentemente. Lá está o segundo exemplo que eu vou dar do que o que parece não é. No capítulo 6 e no versículo 3 diz assim, Paulo, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma, e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, que cuidam que a piedade seja causa de ganho, aparta dos tais. Epá! Quando eles chegam ao pé de mim e vêm com uma passagem destas, eles vêm todos cheios de força. E eles pensam que vão dizer uma grande coisa. Porque eles pensam que estão a dizer assim, se tu não te conformas com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, aquelas que Ele ensinou, quando estava na terra, claro, é isso que eles estão-se a referir, eu vou-me apartar de ti. Mas é isso que está lá escrito? O que é que está lá escrito? Vamos ler o contexto.
Isto começa no capítulo 6 e no versículo 1, que diz assim: todos os servos, Paulo a ensinar, tomem bem atenção, Paulo a ensinar, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Versículo 2. Os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles participam do benefício. São crentes e amados, diz Paulo. Timóteo. Ele está a escrever Timóteo, vocês já repararam. Isto ensina. Ensina isto, Timóteo. Vamos continuar o contexto. Se alguém ensina outra doutrina, que doutrina é que ele está a ensinar? O que Paulo está a ensinar? Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com esta doutrina, por outras palavras, que doutrina é esta? São as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo da glória, não é o nosso Senhor Jesus Cristo da terra. E como é que eu sei? Para ter a certeza. Porque as epístolas de Paulo, como eu disse, são palavras do Senhor Jesus Cristo, não são palavras dele. O ensino para os servos, o ensino para os senhores, que Paulo está a ensinar, esta doutrina, que Timóteo devia ensinar, são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, que da glória lhe revelou e que ele está aqui a ensinar. E se alguém ensina outra doutrina, outra, diferente desta, e não se conforma com estas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, afasta-te dele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. E termino com esta passagem. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13. E os versículos são os seguintes. Antes de lermos a passagem, para vocês se enquadrarem no contexto, o apóstolo Paulo teve uma trabalheira tremenda para convencer os coríntios que o apostolado dele era genuíno, porque eles puseram em causa o apostolado dele. Há duas igrejas que puseram em causa o apostolado de Paulo: os Gálatas e os coríntios. Curiosamente, são as duas igrejas mais divididas que existem na Bíblia. Quem põe em dúvida o apostolado de Paulo só pode ficar dividido. E a cristandade dá-nos este triste espetáculo de divisão exatamente porque não reconhecem o apostolado de Paulo. Quem não reconhece o apostolado de Paulo pode só ter uma certeza absoluta que vai acontecer, vão ficar divididos. Porque depois não se entendem, por causa das incoerências. E uns agarram-se àquilo que preferem, outros agarram-se a outra preferência da sua parte, e não há harmonia, nem coerência, nem lógica. O apóstolo Paulo teve que repreender os coríntios, como teve que repreender os gálatas. Os coríntios, vocês sabem, uns diziam eu sou deste, eu sou daquele, eu sou do outro, estavam divididos. E os gálatas mordiam-se uns aos outros. E Paulo dizia: espero que não vos devoreis. E em ambos os casos ele teve que mostrar o seu apostolado como sendo genuíno. Notem o que está escrito no versículo 2. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais, já agora, nós aqui também, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, etc. Eles queriam uma prova, os coríntios queriam uma prova de que Cristo falava em Paulo. Ou seja, de que aquilo que Paulo dizia eram as palavras de Cristo. E eu tenho a impressão que ainda há muita gente que está com esse problema. Ainda não percebeu que aquilo que Paulo diz é o que Cristo diz. E que, portanto, as palavras de Paulo e os ensinos de Paulo são as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que isto ajude. Ficamos por aqui hoje e ponhamos a Bíblia no devido lugar, arrumemos bem as Escrituras e compreendamos bem o apostolado de Paulo. Não tínhamos problema, nem tínhamos complexos de dizer pôr o apostolado de Paulo no sítio onde ele deve estar, bem exaltado, porque ao fazermos, glorificaremos o nosso Senhor como ele merece ser glorificado. Assim seja.